Bom dia a todos. Audiência pública 30/5/2019, audiência pública para apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do segundo bimestre de 2019 e gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos os servidores municipais, dos poderes executivo, legislativo, autoridades presentes, municipais, população hortolandense que nos assiste via web. Sinto-me honrado em apresentar ao povo nesta casa a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, composta por mim, Gervásio Batista Pós, ainda pelos seguintes vereadores citados, nome dos membros: Luiz Carlos Silva Meira, vice-presidente; Tiago Mascarenha Figueira da Silva, secretário; Simone Betim, membro. Tenho a honra, a imensa satisfação de declarar aberta a presente audiência pública que tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do segundo bimestre de 2019, da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao disposto do inciso 4º do artigo 9º e parágrafo único do artigo 48, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com a regra estabelecida no regimento interno da Lei Orgânica do Município. Gostaria de estar passando a palavra ao Vradir para que faça a explanação de todos que vão estar demonstrando à nossa população hortolandense. Bom dia a todos. Quero aqui, nesse momento, parabenizar o vereador Gervásio, que está colhendo umas abobrinhas hoje, fazendo seu aniversário. Externo aqui os meus parabéns e que Deus proteja a Vossa Excelência. Dando início, então, à nossa apresentação. Bem, como de sempre, a gente tem feito preliminarmente uma análise total do comportamento do orçamento em função daquilo que se arrecada e, evidentemente, descontando dessa previsão inicial aquelas receitas advindas de outras esferas de governo que ainda não se concretizaram no exercício, que, consequentemente, terão o seu valor também contingenciado lá na despesa, como vão ver mais adiante. E esse valor está em 92.012.000 hoje, que ainda não ingressaram como receita, porque está em trâmite vários convênios e várias operações de crédito que foram previstas no orçamento. De suposto, a previsão orçamentária líquida de 872 chega a 780.567, contra uma arrecadação de 293.519, ou seja, nesse primeiro quadrimestre, já se arrecadou 37,60% da receita prevista, descontado aquelas que são transferências ou de operações de crédito. Aqui só vale ressaltar rapidinho que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no mês de fevereiro, editou um relatório dos municípios que não estavam cumprindo meta. E Hortolândia está, a meta fiscal, e Hortolândia está nesse rol de municípios. Porém, cabe uma explicação rápida no sentido de que ele analisa a receita prevista com a receita arrecadada, tomando-se por base do total da previsão, 872.580, e fala, vocês arrecadaram até agora 293, a sua meta não vai ser cumprida. Agora, o detalhe, ele não analisa esse detalhe, que ainda não ingressaram, como eu já falei, as operações de crédito e as transferências de convênios. Evidentemente que então, fazendo essa análise mais detalhada, a meta foi cumprida nesse primeiro quadrimestre. Desmembrando o que é prefeitura e o que é instituto, essa mesma meta hoje atinge de 37, que é o global, vai para 38,14, e o instituto 32,67. Ou seja, em ambas as situações, o equilíbrio, se mantido essa tendência de projeção de receita, ele será alcançado.
Nesse quadro, a gente mostra em detalhes as maiores arrecadações do município, e vocês conseguem visualizar que ainda continua sendo o ICM, mas a desoneração, que até esse quadrimestre ainda não veio um centavo do governo federal. Não sabemos o motivo desse não envio, mas mesmo assim, a receita de ICMS cresceu em termos nominais de 61 milhões para 75 mil, representando um crescimento aí de 22,56%. Não talvez pelo fato da economia ter dado um aquecimento maior, mas sim pelo fato de que o município de Hortolândia conseguiu, nesse exercício, crescer a sua participação no índice do ICM. O FPM também teve uma reação boa, com 9,27%. O ISS parece uma coisa astronômica, de 60 para 36. Ocorre que na última apresentação que eu aqui fiz, em fevereiro, referente ao fechamento de dezembro, nós tivemos uma queda de arrecadação, e justificou-se por quê? Porque todo o ICM que a IBM, todo o ISS que a IBM iria pagar no mês de novembro e dezembro, ela não recolheu aquela expectativa que estava se prevendo. Mas isso ocorreu no mês de janeiro e fevereiro deste ano. Isso representou mais de 20 milhões. Então, daí esse acréscimo brutal nesse primeiro quadrimestre, vivido em função dessas duas grandes arrecadações, partindo prioritariamente da IBM. O ITBI, por sua vez, também teve uma queda, o ramo imobiliário ainda não está aquecido, as taxas também deu negativo, a dívida ativa, por sua vez, cresceu, e aí é um trabalho da prefeitura, no exercer a cobrança efetiva dessas dívidas, né? As transferências do SUS teve uma queda de arrecadação, o governo federal tem mandado menos dinheiro para os municípios, isso faz com que o município gaste mais recurso próprio para atender a área de saúde. O Fundeb teve um crescimento, ele cresce justamente em função do que cresce o ICM, do que cresce o FPM, então teve aí um crescimento de 18%. Em resumo, em detalhe está aí então as maiores receitas, a composição mais detalhada das receitas próprias. Ressaltando que para o Fundeb, essas receitas totalizaram ali 317 milhões 423. Que descontado o Fundeb, aquilo que foi retido e remetido para o Fundeb de 23 milhões, a nossa receita ficou então em 293 milhões. E o ganho do Fundeb, que infelizmente não está aparecendo ali, foi de 20 milhões 066. Ou seja, nós recebemos do Fundeb a importância de 43 milhões 970, como vocês podem ver lá, e remetemos para o Fundeb 20 milhões 903. Então, o município teve um ganho de 20 milhões de arrecadação a maior em função dessa receita transferida do Fundeb em relação à sua retenção. Com referência à despesa, inicialmente ela começou com o mesmo valor orçamentário previsto na receita de 872 milhões 580. Durante o exercício não abrimos nenhum crédito suplementar de recursos próprios provenientes de superávit financeiro, porque não houve sobra de recursos financeiros no exercício de 2018. Isso não poderia abrir sequer um centavo com recurso de superávit de recursos próprios, porque ele inexiste. Estaria aumentando a despesa com recurso que não existe. Por superávit financeiro de convênios, sim. Tinha sobra de convênios, então adentrou-se no orçamento desse ano mais de 19 milhões 560. E de excesso de arrecadação de convênios também, 1 milhão 661. Lembra o que falei? A mesma receita que não recebemos ainda de operações de crédito e transferências federais ou estaduais, contingenciamos na despesa para manter aí um equilíbrio orçamentário. Com isso, a despesa autorizada foi de 801 milhões 789, e a despesa empenhada, ou seja, realizada até o presente momento, até abril, desculpem, foi 345 milhões 734, o que representou cerca de 43,12% da despesa da receita arrecadada.
Aqui vale lembrar que muitas dessas despesas, nesses 345 milhões, é despesa empenhada, ou seja, muitas delas ainda não foram realizadas. Por que não foram? Porque são contratos que se empenham no início do exercício, que tem o seu desembolso ao longo do exercício, até no máximo 31 de dezembro desse corrente ano. Então, o município ainda possui 456 milhões de dotações a serem utilizadas, o que representa 56% em comparação com a sua receita. Confrontando agora receita com despesa, primeiramente prefeitura e Câmara, que a Câmara está junto com a prefeitura, porque ela não tem receita, ela vive através de duodécimos, mas a despesa dela engloba a despesa da prefeitura. Então, a receita realizada é a mesma que vocês já viram lá, da prefeitura é 268 milhões 543. A despesa empenhada foi 329. Aqui tivemos um déficit da execução de 60 milhões, basicamente calcado naquilo que eu já falei anteriormente. Muitos contratos são empenhados no início do exercício, cuja exigibilidade vai se dar ao longo dele. Não é motivo, por hora, de nenhuma preocupação contra esse déficit. O Instituto, por sua vez, teve uma receita de 24 milhões, teve uma despesa empenhada de 16, ela teve um superávit de 8.672, ou seja, já começou a arrecadar mais do que ela já empenhou, não o que ela pagou, mais do que ela empenhou, mas do que se comprometeu a pagar. Fazendo essa mesma análise agora pela despesa liquidada, ou seja, aquela despesa já líquida e certa, aquilo que já está nos cofres para serem pagas dentro das suas exigibilidades, a situação se inverte. Eu tenho a mesma receita de 268 milhões arrecadada, contra uma despesa liquidada de 239. Então, praticamente dá para se enxergar notoriamente que a prefeitura consegue honrar tranquilamente os compromissos liquidados, ou seja, não há fornecedor em atraso com esse demonstrativo. A mesma coisa ocorre com o Instituto de Previdência. A posição dos restos a pagar, lá eu tenho os processados e os não processados. Com referência aos não processados, nós temos aí um déficit de execução, nós temos um lastro financeiro negativo de 15.867. Os não processados são todos aqueles empenhos que eu já acabei de indicar aqui para vocês. Eles aí não têm exigibilidade ainda, eles vão ocorrer ao longo do exercício. Então, este déficit, obrigatoriamente, em 31 de dezembro, tem que ser equacionado. Lá em dezembro, tanto empenhado como liquidado, se o município tiver que dispor de recurso para eles, tem que haver esse recurso em caixa. Caso contrário, os empenhos não liquidados são passíveis de anulação. Já com referência à despesa processada, ou seja, aquela líquida e certa a pagar, né, verifique se o município tem um lastro financeiro de 87 milhões e 544. Ou seja, ela não deve para ninguém e ainda tem esse lastro financeiro que aí envolve recurso próprio e muito deles recursos conveniados. Ou seja, a maioria. O Instituto, por sua vez, quer os não processados, quer os processados, ele tem lastro financeiro. Outro quadro que se analisa são os encargos sociais, se estamos ou não cumprindo as obrigações com os encargos. No nosso caso, nós temos o INSS, o Instituto de Previdência, o Fundo de Garantia e o PASEP. Em todas as situações, o município está regular, inclusive com a CND em mãos. Despesa com pessoal. Já falamos agora, então, do relatório da gestão fiscal. Um dos itens, um dos limites que o município tem que estar atento é com a receita, a despesa com o pessoal. A base dela, qual é? A base de cálculo para se apurar o montante e o percentual a ser gasto com despesa de pessoal. É a receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É a arrecadação de 12 meses anteriores, inclusive o mês de medição, e apura-se um determinado valor que deu 678.764.000. Ou seja, esse valor foi apurado com
maio de 2017 a abril de 2018, e assim sucessivamente. Quando então, lá em dezembro, nós vamos ter uma receita corrente líquida de janeiro a dezembro. Nessa linha, a despesa total realizada foi de 333.533.000 e o percentual atingiu 49,14%. O limite global é 54, o prudencial é 51,30, e em ambas as situações o município está devidamente enquadrado. Outros limites da gestão fiscal. Dívida consolidada líquida. Mais adiante vocês vão ver a demonstração do que seria a dívida consolidada líquida. Ela está hoje em torno de, em abril, ela está em R$ 48.816.000. Ela representa 7,19% da receita corrente líquida, que é a base para a apuração de todos esses percentuais. O limite máximo é 120%, ou seja, nós estamos bem aquém desse limite. Operações de crédito exceto aro. No exercício ingressou apenas R$ 521.000, ou seja, 0,08% da receita corrente líquida. Muito obrigado. E o limite da portaria do Senado, do Senado Federal, a portaria 43, é 16%. Concessão de garantia dos empréstimos que nós efetuamos, não tem nenhuma garantia vinculada a esses contratos, que eles são honrados na sua maioria pelo governo federal. Então, nosso percentual está cheio, 22%. Antecipação de receita orçamentária, aquele dinheiro tipo cheque especial, isso não se faz. E, inclusive, no município de Hortolândia, não tenho lembrança de nunca tenha sido feito. É um dinheiro muito caro. Outro item que merece relevância e importância é a aplicação no ensino. A base para se apurar o percentual gasto são as receitas de impostos, e aqui separa-se os impostos com incidência de 25%, que são os impostos diretos, e as transferências resultantes de impostos, que são as transferências indiretas, como ICM, FPM e assim por diante. Somando tudo, dá 217.878.000. Essa é a base de cálculo. Como despesa temos 58.025.000 a despesa empenhada, 41.167.000 a despesa liquidada e 39.802.000 a despesa paga. Inicialmente, durante o exercício, essa verificação é feita pela despesa empenhada. Isso está dentro do limite, estamos com 26,63%. A liquidada, 18,89%, e a paga, 18,27%. Aquém do limite previsto de 25%. Porém, esses 25% será medido efetivamente no mês de dezembro de 2019. Então, durante o exercício, essa queda, pode-se existir essa queda sem nenhum comprometimento. Muito embora o tribunal já dá alerta, dizendo o seguinte: olha, a sua despesa empenhada está dentro do limite, mas a sua despesa liquidada está abaixo. Ele está dando um alerta, você vai se cuidando aí, né? E evidentemente que isso aí é seguido mês a mês, se compara isso. Aliás, nunca tivemos problema com contas a respeito da efetividade desses gastos na educação. A saúde é a mesma coisa, a base de cálculo são as mesmas receitas, só que agora são todas, né? Não tem retenção para o Fundeb. Se são todas, então, a despesa empenhada foi 24,41%, a liquidada 21,41% e a paga 19,90%. A saúde, por sua vez, quer que seja ela empenhada, liquidada e paga, está acima do limite de 15%, que é o limite permitido na Constituição Federal. Bem, o resultado nominal, como nós vimos então, a dívida consolidada líquida lá daquele quadro, como está aqui, é 48.816.000. Porém, a dívida consolidada total do município está lá em cima, 156 milhões.
Desse montante, para se chegar na dívida consolidada líquida, deduz-se todos os haveres financeiros que a Prefeitura tenha, e mais o que está disponível na data de 30 de abril. Então, eu teria, então, a dívida consolidada líquida de 48.816. Desconta-se também desse valor os passivos reconhecidos, que são as dívidas parceladas junto ao Instituto de Previdência e do INSS. Então, eu teria uma dívida fiscal líquida de 39.435. Comparando-se com a mesma dívida fiscal líquida do exercício anterior, que foi de 71, nesse primeiro quadrimestre foi de 39, então eu tenho o resultado nominal negativo de 32, que é de 37. Ou seja, eu devia mais em 31 de dezembro do que devo agora da receita corrente líquida. Alertando que esse quadro ele muda todo dia, né? Ele é medido em função da sua capacidade, da sua disponibilidade de caixa. E por último, o resultado primário, que demonstra aí demonstra as receitas não financeiras, ou seja, todas as outras receitas da Prefeitura, que não seja de juros de aplicação, são capazes de suportar as despesas não financeiras, ou seja, suportar as despesas que não seja com pagamento de juros e com pagamento de amortização. Chegamos no resultado final de 66.164.000, quando a previsão na meta do resultado primário constante da nossa LDO é 33.655.000. Ou seja, nós estamos acima da meta no cumprimento do resultado primário, muito embora o tribunal disse que ele mede não sei de que forma, mas o nosso orçamento na LDO está com 33 mil, e esse quadro que ele é apurado automaticamente está com 66. Bem, eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição, se necessário for, para as explicações que quiserem. Muito obrigado. Bom, passar a palavra para o vereador Tiago. Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer o seguinte questionamento. Na lei de licitações, o artigo 116, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal respectiva. Isso nunca aconteceu no município. Nós conseguimos ter essa ciência do que está em andamento? Bem, desculpe, vereador, inicialmente de não reconhecê-lo e não ter falado da sua pessoa nesse evento. Peço minhas desculpas quanto a isso. Mas aí é o seguinte, a audiência hoje está mostrando resultados passados. Não que eu queira omitir essa informação, de hipótese alguma, não é do nosso feitio isso. Mas eu não a tenho aqui, ok? O que eu posso fazer é levar isso para a administração e eles lá verificarem a possibilidade ou entrar em contato para saber a melhor maneira possível de resolver essa situação. Perfeito, eu peço minhas desculpas. Imagina, muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Eu convido então o doutor Paulo. O vereador está aqui. Por gentileza, o senhor poderia fazer a gentileza de fazer o encerramento dessa sessão? O vereador Tiago, Vladir, pois não. Ele também é membro da Comissão de Finanças e Orçamento nesse então, biênio e estará conosco aí. Ele está no cargo de secretário da comissão, o Luiz Carlos, que é o nosso vice, e a vereadora Simone também integra a comissão, tá? Nesse biênio agora. Convido Vossa Excelência, vereador Tiago, que faça as suas considerações finais. Obrigado. Eu agradeço pela atenção do Executivo vir ao Legislativo fazer a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do nosso segundo bimestre. Aliás, fazer de forma brilhante, como sempre o senhor faz aqui para nós nessa Câmara. Obrigado. Agradeço pela presença do senhor, representando o Executivo. Peço desculpas porque o Legislativo não está aqui em peso, mas em decorrência da aqui venho representá-los. Eu agradeço mais uma vez. Uma parte, pode ser? Claro.
infelizmente aconteceu isso, mas não por motivo outros. Essa inauguração estava marcada para domingo passado. Então acertamos, porque a Câmara que marca o dia. Evidentemente que a Karina, de boa vontade, a gente se comunica, fala quando o senhor pode vir, né? Está pronto os relatórios, porque isso aqui não é uma coisa que se faz num dia, né? Tem todo um trabalho, isso aqui tem que ser mandado para o Aldesp, para consolidar isso tudo, para depois gerar esses relatórios. Mas tudo bem, marcamos para o dia 30, função que é um tempo razoável, porque o último dia é amanhã, dia 31. Aí aconteceu tudo isso ontem, eu estava indo para Campinas e eu fiquei sabendo no carro, aí eu liguei para ela, falei, quero ver como vai fazer, né? Porque temos ainda o dia 31. Converso com o vereador Gervásio para ver o que vamos fazer. Aí à tarde eu volto e a gente se conversa. Aí ela disse que não tinha condição, porque não havia mais prazo, né? O prazo estava para publicação, já estava tudo publicado. Aí ele falou, não, o presidente Gervásio presidente da comissão vai fazer presente e vai se ausentar depois. Falei, tudo bem, então está resolvido. É essa que aconteceu. Ok? Obrigado. Mas agradecemos de qualquer forma e com certeza atingiu o objetivo, que é tornar público e transparente todos os dados do nosso município. Mais uma vez, muito obrigado e declaramos por encerrada a audiência pública. Obrigado a todos.